Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós proclamamos as Tuas maravilhas e declaramos que Tu és Deus, que Tu és santo, que Tu és o soberano, Tu és o Rei eterno. Tua presença gloriosa enche nossa vida, Tua presença gloriosa enche nossas casas, Tua presença gloriosa enche os nossos corações, Tua presença gloriosa enche todo o nosso ser. Nós somos cheios da Tua presença, nós somos envolvidos pela Tua presença. A Tua nuvem de glória enche este lugar, enche cada casa, enche cada família. Oh Pai, nós te adoramos. Exalte a Ele aí na sua casa, aonde você está nesta hora, levante a sua voz ao Senhor e comece a dizer palavras de adoração, palavras que bendigam o seu nome, palavras que exaltem a sua soberania, pois não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Senhor como o nosso Senhor. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a exaltação, a Ele o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos. Nós estabelecemos a Sua presença em cada casa, em cada família. Aonde nós entramos nesta hora, nós declaramos: é chegado o reino de Deus. Nós dizemos a esta casa, nós dizemos a esta família agora: Shalom, Shalom. A paz que excede todo entendimento invada a sua casa. A paz que excede todo entendimento invada a sua família. A paz que excede todo entendimento tome conta de todo o ambiente da sua casa. E tudo aquilo que veio para matar, para roubar, para destruir, seja agora destruído por esta presença gloriosa. O Deus que habita no meio dos louvores do seu povo, o Deus que é entronizado entre as asas dos querubins, seja entronizado no meio da sua casa, no meio da sua família, aí aonde você está nesta hora. Que a presença do Rei da Glória tome cada canto da sua casa, que a presença soberana, majestosa, daquele que habita em chamas eternas, aquele cujo nome está acima de todo nome, ao Cordeiro que se assenta no trono, o Todo-Poderoso, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que é Senhor e Rei, aquele que é soberano, aquele que tem a última palavra, aquele que emite decretos que não podem ser revogados. Que esta presença encha a sua casa neste dia, que esta presença encha a sua vida neste dia, e tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, seja manietado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade saia correndo da sua casa, toda palavra de maldição seja agora anulada, toda obra do mal seja agora transformada em pó e cinza. E o nome que está acima de todo nome seja colocado como nuvem de glória sobre a vida da sua família. E aonde há qualquer marca do inimigo, que seja agora estrangulada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós entramos em cada casa como um exército. O exército que Joel viu, o exército que subia pelos muros, que entrava pelas casas. Este exército de guerreiros e guerreiras de Yahvé. Nós entramos em cada lar nesta hora e dizemos: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino invisível, é chegado o reino que não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é gozo, é alegria, é vida de Deus manifesta. Nós entramos em cada casa nesta hora e dizemos: Satanás, em nome de Jesus, junta as tuas trouxas e bate em retirada agora.
Solta esta família, sai desta casa. Espíritos das trevas, nós te resistimos no poder e na autoridade do nome de Jesus. E dizemos, é chegado o reino de Deus nesta casa, é chegado o reino de Deus nesta família. Todo mal bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Todo mal bate em retirada agora em nome de Jesus. Nós edificamos um altar em cada casa. Nós edificamos um altar em cada família. Nós edificamos um altar e invocamos o nome de Yahvé. Yahvé, 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 nome sublime, nome excelso, nome soberano. E dizemos, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Demarcamos estes territórios aonde nós estamos, pois tu dissestes que aonde nós colocássemos as plantas dos nossos pés, tu nos dava como herança. Nós pisamos no solo da nossa casa e na nossa própria família nós exercemos autoridade nesta hora. E declaramos, neste dia de aliança, nós declaramos, ó Deus, o teu reino na nossa casa, a tua presença na nossa casa, a tua vida na nossa casa, desde os alicerces mais profundos, desde os alicerces mais profundos. Vem agora o teu reino, a tua unção, a tua vida, o poder do sangue de Jesus, lavando, purificando, destruindo a obra do mal, todo espírito familiar, toda maldição hereditária, toda obra das trevas, toda obra de feitiçaria, toda prisão que vem perpetuando-se de geração a geração. Hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós quebramos e destruímos, nós anulamos todo o decreto do inimigo, nós rasgamos todo o decreto do inimigo, decretos de morte, decretos de pobreza, decretos de divórcio, decretos de briga, decretos de ausência de paz, de falência, de desemprego. Nós rasgamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. E dizemos, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus sobre esta vida, sobre esta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a cruz de Cristo, que é o ponto de atração de todos os homens, se erga em cada família nesta hora. Nós levantamos a cruz. Nós levantamos o Calvário. Nós levantamos a cruz sobre cada casa nesta hora. E dizemos que pelo poder da cruz, pelo poder do Calvário, vem a vida e vida em abundância no meio desta casa, no meio desta família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Posso ouvir um amém nesta igreja? Posso ouvir um amém nesta igreja? Guerreiros do Senhor, valentes de Yahvé, adoradores do Senhor. Glória, glória. O Senhor libera a sua palavra. E grande é o exército que se levanta nos quatro cantos da terra para proclamar a sua palavra, para proclamar os seus decretos, para trazer o seu reino. Amados, hoje é um dia muito especial para nós como igreja do Senhor. Porque nós estamos aqui para relembrar, para ativar no mundo espiritual a aliança que temos com este Deus invisível, mas real. Como disse Paulo ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, ao único Deus, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração. E o altar se levanta no meio da sua casa. O altar se levanta no meio da sua família. E a Bíblia diz que aonde um altar era erigido e o nome de Yahvé era invocado, disse Deus, promessa dele, ali eu virei e abençoarei a todos que ali estiverem. Neste dia chamado hoje, o Senhor está edificando um altar no meio da sua casa. O nome de Yahvé, o nome de Jesus é invocado no meio da sua casa. E a promessa de Deus é esta: ali eu virei e ali eu abençoarei todos que ali estiverem. Aleluia! Aleluia! Receba a bênção de Deus sobre a sua casa. Receba a bênção de Deus sobre a sua família. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não causa danos, não traz prejuízo. E eu declaro que esta bênção é liberada sobre sua casa hoje.
ela não trará danos, ela não trará prejuízo. Tudo aquilo que o inferno planejou para trazer danos e prejuízo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em qualquer esfera que seja, nós destruímos estes projetos. Nós anulamos, nós dizemos: Satanás, você é mentiroso, você é pai da mentira. Nós rejeitamos as suas palavras malditas e abrigamos a verdade do Senhor, a verdade da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui para ministrar, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Creio, eu espero que você tenha feito, se não, corra lá, prepare o pão, prepare o cálice, compartilhe esta live com o maior número de pessoas possível. Compartilhe no seu Orkut, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu, sei lá. Manda aí, faz sinal de fumaça, espalha para os 4 cantos da terra. Que o Senhor está no meio de nós. Aleluia! Meu coração se alegra a cada dia que eu posso me encontrar aqui com vocês e juntos subirmos à sala do trono. Pois eu sei que quando nós chegamos no trono de Deus, quando nós tocamos o trono do Senhor, coisas extraordinárias são liberadas. Coisas extraordinárias são ativadas no mundo espiritual. Oh, glória a Deus! Que coisa gloriosa é poder entrar na presença do Senhor. Que coisa gloriosa é poder chegar na presença do Senhor. Estou vendo aqui várias mensagens dizendo: já está tudo pronto, já está tudo preparado. Prepare agora o altar do seu coração. Prepare agora o altar do seu coração. E nestes dias eu estava perguntando ao Pai: o que tu queres que eu ministre? O que tu queres que eu compartilhe? Eu costumo dizer que são dias e dias de dores de parto para gerar uma mensagem perguntando ao Senhor: o que tu queres falar com a tua igreja? O que tu queres falar com o teu povo? Pois eu sei que Deus não tem compromisso com aquilo que se passa na minha mente. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Ele disse que ele vela pela sua palavra para cumpri-la toda. E eu me lembrei de algo que mexeu muito o meu coração durante todos estes dias: a morte de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a morte de Jesus. Costumo dizer que é a coisa mais extraordinária do mundo, porque nós somos o único povo que se reúne todas as vezes para celebrar a morte do seu líder. Que coisa, né? A morte do nosso Salvador. Pela morte ele nos deu vida. Pela morte ele venceu a morte. Assim como Davi, ao vencer Golias, não tinha em si armas de morte para decapitar o gigante. Tomou a espada de Golias e com a sua espada cortou a sua cabeça. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele não tem nele armas de morte, de destruição. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele, na cruz do Calvário, ele se vale da arma de Satanás. Satanás planejou, Satanás arquitetou para matar o Filho de Deus. Pois bem, esta era a arma que Satanás tinha contra Jesus. Jesus toma a arma do inimigo e com a arma do inimigo ele arranca a cabeça do inimigo. Assim como Davi, com a arma de Golias, corta a sua cabeça, Jesus toma a arma de Satanás e com a arma de Satanás ele arranca a cabeça de Satanás. Não é tremendo? Oh, aleluia! Que coisa gloriosa! Pela morte, ele vence a morte. A arma de Satanás é a morte. A morte é a inimiga a ser vencida. Pois bem, usando esta espada, usando esta arma, ele destrói a Satanás. Ele vence a Satanás na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Costumo dizer que assim como a gente arma uma ratoeira para pegar um rato, Deus armou uma sataneira e pegou Satanás. Satanás achava que matando a Jesus venceria. Deus enganou a ele, bem enganado. Deus armou uma sataneira e pegou Satanás na cruz do Calvário. E ali onde ele achava, quando ele festejava, quando você lê o Salmo 22, você vai ver Jesus citando os touros de Bazã, principados, potestades, demônios em volta da cruz, celebrando: matamos, vencemos. Eles mataram um. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele ressuscita como o primogênito dentre os mortos e começa a se multiplicar em milhares e milhares e milhares de filhos para Deus. Se Satanás soubesse
o que iria acontecer, jamais teria matado o Filho de Deus. Jamais teria matado o Salvador do mundo. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Aleluia. Que morte gloriosa. A morte do nosso Salvador. Parece uma coisa meio louca, né? Como é que a gente diz que morte gloriosa, a morte do nosso Salvador? Pois é, a morte do nosso Salvador. E nós estamos aqui hoje para celebrar a morte do nosso Salvador. Esta arma que não era dele, mas que ele a toma para vencer o príncipe da morte. Pela morte, ele vence a morte. Não é tremendo isso? Não é glorioso? Oh, maravilha! Glórias a Deus. E eu queria que você abrisse, nós vamos falar um pouco acerca desta oferta de Deus. Deus criou o homem para andar em comunhão com ele. Deus criou o homem para viver em íntima comunhão com ele, mas este homem pecou. E o pecado traz um salário. O salário do pecado é a morte. O homem adquiriu um direito com o pecado. Um direito maldito, não? O homem adquiriu, eu costumo dizer que o único direito que nós temos é o direito à morte. Esse aí é nosso salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus não é salário. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito é a vida eterna. É a vida eterna. O salário é aquilo que eu mereço, é aquilo que eu tenho por direito, é aquilo que é meu direito. É morte, separação, destruição. Mas a vida que Deus nos dá é dom, é presente. Pois bem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tiveram um direito a receber a morte como pagamento pelo seu pecado. Mas que coisa gloriosa, não? Que Deus arquiteta um plano onde, como disse a Paola, eu gosto de dizer isso, Deus ama tanto gente que se fez gente para salvar a gente. Deus nos amou de uma maneira tão grande que resolveu tomar para si uma dívida que era nossa e pagá-la no nosso lugar. E pagá-la em Cristo Jesus. Pagou, ele tomou para si, ele recebeu esse salário no nosso lugar. Para nos dar vida, e vida em abundância. Glórias a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que coisa espetacular, que plano extraordinário. E ao estabelecer a mesa da aliança, o memorial da aliança, o pão, símbolo do corpo, o cálice, símbolo do sangue, que falam no mundo espiritual, Jesus dá uma ordem. 1 Coríntios capítulo 11, pela boca do apóstolo Paulo, quando Paulo vai trazer as instruções acerca da ceia do Senhor, no capítulo 11, da primeira carta dele aos Coríntios, no versículo 26, ele diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O que nós estamos fazendo hoje aqui? O que você e eu estamos fazendo dentro da nossa casa hoje? Anunciando a morte do Senhor. Anunciando que o preço, o salário que nós adquirimos com o nosso pecado já foi pago. A morte de Jesus é o quitar da dívida que o homem adquiriu, do direito que Satanás adquiriu sobre a humanidade. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus tomou para si. Ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, proclamais. Nós estamos proclamando, anunciando no mundo espiritual. E que coisa tremenda, né? Que você está fazendo isso a partir da sua casa. Imagina o poder que está sendo liberado na sua casa hoje. Imagina a unção que está sendo liberada sobre a sua casa hoje. Você está proclamando. A sua casa é uma boca profética hoje aos céus, dizendo: Cristo morreu por nós. Anunciais, proclamais a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Que importância tem esta morte? Se você ouviu a nossa ministração da semana passada sobre Apocalipse,
você já entendeu a importância desta morte. O que dá autoridade a Jesus sobre todas as coisas é a sua morte. Apocalipse, João vai ressaltar uma marca no Cordeiro. Quem é digno de tomar a escritura da terra? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os 7 selos? O Cordeiro que foi morto. Não é o Cordeiro apenas, é o Cordeiro que foi morto. É a morte de Jesus que legitima ele como autoridade suprema sobre toda a criação. E nós estamos hoje proclamando esta morte. Nós estamos hoje lançando aos céus esta autoridade. O Cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O Cordeiro que foi morto tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha. O Cordeiro que foi morto comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. O Cordeiro que foi morto recebeu o nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor, porque ele foi morto. Que poder há nessa morte! Que coisa extraordinária! E o que esta morte é para nós? Primeira coisa que nós temos que entender, para poder dimensionar um pouquinho a morte de Jesus Cristo que nós proclamamos hoje. Um texto bem conhecido das Escrituras, João, capítulo 3, versículo 16. Se você é um crente, você tem que saber João 3,16 na ponta da língua, pois esse texto é o coração do Evangelho. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca-se, mas tenha a vida eterna. Uau! Aqui está o coração do Evangelho. E isso me dá a primeira noção da morte de Jesus. Deus nos deu Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus em nosso lugar. O que era o Cordeiro? O Cordeiro era um animal que tomava o lugar do pecador no sacrifício. O homem pecava. O salário do pecado era a morte. Para que ele não morresse, ele trazia um cordeiro, impunha as mãos sobre este animal, transferindo a culpa do seu pecado para o animal, e o sacerdote degolava aquele cordeiro e derramava o seu sangue em sacrifício no lugar do homem. Pois bem, Deus amou o mundo, Deus amou a mim, Deus amou você, Deus amou a nós de uma maneira tão grande que não proveu um animal, deu o seu único filho como cordeiro. Como cordeiro. Ele deu no nosso lugar. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. O que é crer? Crer é receber. Quando você diz, eu creio, eu recebo, eu aceito, é como se você tivesse... É como não? Você está transferindo para o cordeiro a culpa do pecado que é seu. E o cordeiro morre no seu lugar. Você torna eficaz hoje, na sua vida, o sacrifício que foi realizado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Para quê? Para que você não se perca. Para que você não se perca, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna, pastor? É uma vida que nunca termina? Não, é muito mais do que isso. A vida nunca termina. A vida nunca termina. E o que é vida eterna? A palavra é zoe no grego. A qualidade de vida de Deus. Aqueles que recebem o Cordeiro, aqueles que tomam o Cordeiro na sua vida, trazem em si agora a vida do Deus Todo-Poderoso. A mesma vida que está em Deus está em você. O apóstolo Pedro diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Uau! É por isso que vai dizer, João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam o quê? Receberam o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ao olhar para a cruz e você identifica que aquela cruz era para mim. Aquela cruz era o meu salário. O salário do pecado, eu pequei. O salário era meu. Ele tomou sobre ele. Pagou, eu creio. Eu recebo.
Aí a Bíblia diz que há um poder que opera em você e transforma você em filho de Deus. O que é um filho? É aquele que carrega a vida do Pai. É aquele que tem a natureza do seu Pai em si. Você se torna, é por isso que João vai dizer, né? É lhe dado o poder, a palavra ali é dínamos no grego, de onde vem a palavra dinamite. Há um poder explosivo dentro de você. Aí diz a palavra, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uau! O diabo perdeu na sua vida, o diabo perdeu na sua história. Satanás não tem mais autoridade sobre você. Porque você agora é um filho, é uma filha do Deus Todo-Poderoso. Levante-se dentro de você. Deus lhe deu Jesus de presente. Jesus é o cordeiro que Deus providenciou no meu lugar e no seu lugar. Aleluia! Outra coisa interessante. Jesus não foi assassinado. Este cordeiro, Jesus não é a obra de uma maquinação, nem do diabo. Ele maquinou, mas ele não sabia que Deus estava ali por trás. Porque quando Deus quer, até o diabo faz o que Deus quer. Deus é soberano. Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus é um presente. Olha o que é que ele vai dizer no Evangelho de João. Já que nós estamos em João, vamos um pouquinho aqui em João. Capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 17 e versículo 18. João, capítulo 10 de João, versículo 17 e 18, você vai descobrir uma coisa aqui, um dos textos que eu mais amo de Jesus, quando ele disse, por isso o Pai me ama, versículo 17, por isso o Pai me ama, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, dou a minha vida, eu dou a minha vida. Versículo 18 diz, ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Ninguém matou Jesus. Ele morreu debaixo de um comando dele. Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pá, morreu. Eu dou a minha vida. Tenho poder, e ele vai dizer, tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Uau! Jesus é o Cordeiro de Deus entregue por nós. Quem matou Jesus? Ninguém. Ele se doou. Ele disse, ninguém tira essa vida de mim. Ninguém me tira, ninguém me mata. Eu dou a minha vida. Eu tenho autoridade para dar. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pá. E tenho poder para tomá-la de volta. Ao terceiro dia, eu tomo esta vida de volta. Eu recebi este mandamento do meu Pai. Ninguém me mata. Não foram os romanos. Por isso que quando ele morre na cruz do Calvário, o centurião romano, que era acostumado a matar gente na cruz e sabia qual era o processo de uma morte de cruz, cai de joelho e diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Como que pode alguém morrer debaixo de um comando dele? Como é que pode alguém morrer desse jeito? Como é que pode? A morte de cruz era uma morte lenta, demorada, dolorosa. O homem simplesmente dá um brado e diz, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pá, morre. O centurião cai de joelho e diz, não pode. Onde já se viu isso? Aqui está ele dizendo. Aleluia. A sua morte é uma entrega voluntária. Outra marca da sua morte é uma morte vicária. O que é uma morte vicária? Uma morte substituta. Ele não morre por causa dele. O salário do pecado é a morte. Ele não tem pecado. A sua morte é vicária, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele morre no nosso lugar. Olha o que é que vai dizer. Vamos andar na palavra. Romanos capítulo 6. Olha, este pão e este cálice fala de tudo isso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha que texto espetacular. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então ele estava pagando o salário de que pecado? Se ele não tinha pecado? Meu pecado.
Ele estava morrendo no meu lugar. Ele estava se entregando no meu lugar. 2 Coríntios capítulo 5. Ande um pouquinho mais. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5. Hoje eu quero ser mais breve. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha o que é que vai dizer. Aquele que não conheceu o pecado. Falando de Jesus. Aquele que não conheceu pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que nunca pecou. Deus colocou o salário do pecado sobre ele, como se todo o pecado da humanidade fosse dele. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é ser feito justiça de Deus? É ser colocado diante de Deus como se nunca houvéssemos pecado antes. O salário foi pago. A dívida foi quitada. Satanás não tem autoridade legal de escravizar nem a mim e nem a você. A autoridade que ele tinha sobre nós era do pecado. Pastor, então por que ele escraviza? Porque ele lida com um material chamado mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele nos faz acreditar que nós somos presas fáceis nas suas mãos. E nós dizemos sim às suas mentiras. Mas quando nós nos rebelamos contra ele, quando nós nos rebelamos contra Satanás e dizemos acabou, acabou. Nunca mais, nunca mais. Por quê? Porque o salário que eu tinha de ser escravo dele, Jesus pagou na cruz do Calvário, ao morrer no nosso lugar. Esta é uma morte vicária. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim Paulo: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que, Paulo, que tu entregastes, que tu recebestes? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, eu entreguei a vocês primeiramente o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não foi assassinado. A sua morte é vicária. Sua morte é substituta. Ele assumiu sobre si os meus pecados. Morreu no meu lugar. A sua morte é por mim. E o que é esta morte? Olha só, Romanos, capítulo 5. Volto para Romanos, capítulo 5. Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 5, no versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus prova o seu amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz mostrou. Inaudita graça me mostrou. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz mostrou. Inaudita graça me mostrou. Oh, maravilha! Aleluia, que coisa tremenda! Nós estamos falando desta morte. Todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Uma morte resultado de um presente. O Pai nos deu. Preço tão grandioso. Que coisa extraordinária. Numa entrega voluntária, Ele morre no nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar. Ninguém matou Ele. Foi amor puro, não foi assassinato. Não foi ninguém que tirou a vida dele. Ninguém o assassinou. Ele se entregou por amor. Ele se doou por amor. Ele deu a sua vida por amor.
Uma morte que só pôde acontecer porque ele tomou o meu lugar, porque ele tomou o seu lugar. O salário do pecado é a morte, ele jamais morreria. Se dependesse dele mesmo, jamais morreria. Mas ele toma o pecado de toda a humanidade sobre si e se entrega. O Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas para tirar o pecado do mundo, ele teria que pagar a dívida do pecado. Qual era a dívida? A morte. Ele morre. Ele se entrega. Mas ele diz, eu vou salvar. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou buscar e salvar o que se havia perdido. Que amor! Que amor extravagante! É por isso que ele mesmo disse, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é essa tal maneira? Não sei. Não sei. E quais os efeitos que esta morte vai trazer? Romanos, ainda, no capítulo 5, no versículo 17, até o versículo 21, olha que texto extraordinário. Olha que explanação que o apóstolo Paulo vai trazer desta morte, fazendo uma correlação entre o pecado de Adão e a obediência de Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer, versículo 17 de Romanos 5. Pois se pela ofensa de um só, falando de Adão, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uau! Se a ofensa de Adão trouxe a morte, a separação de Deus sobre todos os homens, o dom da graça manifesto através desta oferta de Jesus Cristo de si mesmo no nosso lugar, traz para nós uma abundância de graça e nos coloca numa posição de reinar sobre todas as coisas em vida, agora, por Jesus Cristo. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, só uma ofensa. A ofensa de Adão trouxe juízo e condenação sobre todos os homens. Olha o que diz Paulo, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? A ofensa de Adão trouxe justiça, trouxe juízo e trouxe condenação sobre todos os homens. Foi, mas o ato de justiça de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a sua morte, trouxe graça sobre todos os homens para justificação e vida. Se em Adão eu fui condenado, em Jesus Cristo eu sou justificado. Se em Adão eu me torno filho do pecado, em Jesus Cristo eu me torno filho de Deus. Se em Adão eu recebo uma sentença de morte, em Jesus Cristo eu recebo vida e vida em abundância. Se em Adão eu sou réu e condenado, em Jesus Cristo eu sou justificado como se nunca houvesse pecado em toda a minha vida. Aleluia! Estamos celebrando a sua morte e dizemos, aceito o preço que tu pagastes por mim, aceito o preço da tua morte na cruz do Calvário, mas continua, versículo 19, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eita glória! Na ofensa de Adão nós nos tornamos pecadores, na obediência de Cristo nós nos tornamos justos. E diz Tiago, muito pode a oração de um justo na sua eficácia. Glória! E continua, versículo 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Sim, a lei revela a condição do homem. A lei revela o estado no qual nós estávamos. E quando a lei chegou, ela jogou luz em cima do nosso estado. Degradação total. Mas aí continua Paulo. Mas aonde
o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Quando a lei chega, ela denuncia: todos estão igualmente condenados, não há um justo, não há um sequer, não há um só que faça o bem, não há um, todos de igual modo se corromperam, todos estão de igual modo condenados. Deus olha e diz: esse é o estado, destruição, todos estão condenados, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, mas aí Jesus entra em cena. E ao entrar em cena, ele traz graça. E ele diz: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde? Em Cristo Jesus. Como? Pela sua morte na cruz do Calvário. Uau! Se eu pudesse, eu entrava por esta tela e chegava aí na sua casa e dava uma chacoalhada. Ô glória! É, como diz os pentecostais, é forte. É forte, irmão. É para glorificar de pé. Isso sim é para glorificar de pé. Uau! Mas vamos lá que continua. No versículo 21. Versículo 21. Para quê? Por que superabundou a graça de Deus? Para quê? Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou, o pecado dominou, o pecado escravizou. Sim, trouxe morte, separação de Deus, destruição de tudo da nossa vida. É verdade, mas agora entra em cena a graça. A graça. A graça. Para que a graça veio? Para reinar também. A graça, a maravilha. Um dia eu vou falar aqui só sobre esta graça. A graça maravilhosa. A graça é o antídoto de Deus para o controle do pecado sobre a nossa vida. O mistério é forte. É fortíssimo. Os pentecostais estão se revelando. A graça é tão poderosa que Paulo, ao se deparar com um espinho na carne que nós não sabíamos do que se trata aquele espinho de Paulo. Mas diz a Bíblia que ele por 3 vezes orou a Deus pedindo: tira isso de mim. E ora 3 vezes. 3 vezes são as 3 vezes que um judeu chega diante de Deus para orar durante o dia. Paulo orou no seu limite, é isso que ele está dizendo. Sabe o que Deus disse para ele? Vou tirar não. Por quê? Vou te ensinar uma coisa. A minha graça te basta. Paulo, não te concentras no espinho da tua carne. Não te concentras no anjo de Satanás que te esbofeteia. Volta o teu olhar para a graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Como assim? Aí Paulo disse: eu entendi que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque as fraquezas que se aparecem em mim, elas revelam a minha condição de miserável, pecador, frágil. Mas de repente eu olho para a graça e eu descubro que esta manifestação da minha fragilidade exposta pelo pecado é uma oportunidade para que a graça de Deus venha sobre mim e eu descubro: o segredo não é supervalorizar o pecado, mas é supervalorizar a graça de Deus. Aí Paulo vai descobrir: a graça de Deus me basta. Aí ele descobre: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque as minhas fraquezas me fazem ter a consciência de que eu dependo da graça e que esta graça pode sim reinar na minha vida. A graça que me sustenta um dia, me sustenta uma semana, me sustenta um mês, me sustenta um ano, me sustenta uma vida. E eu não vou supervalorizar as minhas fraquezas. Eu vou supervalorizar a graça de Deus na minha vida. Olhar para a graça. E onde é que ela se manifesta? Na cruz do Calvário. Quando Deus em Cristo se oferece pela minha vida, eu tiro os olhos das minhas fragilidades.
Eu paro de superdimensionar as áreas frágeis da minha vida e eu descubro que cada área frágil da minha vida é uma oportunidade para a manifestação da graça de Deus. Sou fraco, mas eu sou forte. Porque esta fraqueza é a oportunidade de Deus de revelar a força que emana da sua graça. Eu estou proclamando isso ao proclamar a morte de Jesus. Eu estou proclamando a graça reinando sobre mim. Eu estou proclamando a graça dominando sobre a minha vida. Que esta graça, recursos inesgotáveis para viver aquilo que eu jamais conseguiria viver e que a lei revela que eu estou aquém. A lei joga luz. A lei expõe, mas a lei não me ajuda em nada. A lei só diz você está doente, mas não traz remédio. A graça é o remédio. A graça é a água. A lei é a informação de que eu estou com sede. A lei é a informação de que eu tenho fome. E a graça é o alimento que mata essa fome. E a graça é a água que mata essa sede. Aleluia! Aleluia! Por isso, por causa desta graça, por causa destes efeitos extraordinários que a morte de Jesus Cristo traz, eu olho para este pão. Eu olho para este pão, carne, corpo. Eu olho para este cálice, sangue. Sangue. Um memorial que me mostra que a vida que hoje eu tenho não é minha, é dele em mim. Paulo disse, eu aprendi que eu vivo, mas já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Como assim? João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Uma das palavras mais fortes de Jesus. Versículo 53. Diz assim. João, capítulo 6, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que é isso? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, qualidade de vida de Deus. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão, viverá para sempre. O que é que Jesus está dizendo? Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se vocês não comerem esta carne e não beberem esse sangue, vocês não têm vida. O que Jesus está dizendo? Eu sou aquilo que eu me alimento. Eu sou aquilo que eu como. Eu me torno aquilo que entra dentro de mim. Fisicamente falando.
Jesus está trazendo uma linguagem espiritual comparando com o povo no meio do deserto, que comeu maná e morreu. Mas ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ao se alimentarem de mim, vocês terão em vocês os nutrientes que este alimento traz. Eu vou comer o pão, você vai comer o pão. Este pão que eu vou comer e eu nos tornaremos um só. Ao ingerir este pão, ele se dissolverá dentro de mim. E os seus nutrientes entrarão na minha corrente sanguínea e me darão energia para eu viver. A vida que eu irei viver não será a minha vida. A vida que eu vou viver é o pão. O que me dá energia? O alimento que eu como. O que me coloca de pé? O alimento que eu como. Se eu não me alimentar, eu morro. Logo, eu não tenho vida em mim mesmo. A fonte de vida, de energia física, está no alimento que eu como. Não está em mim. Jesus vai fazer um paralelo agora e trazer isso para o âmbito espiritual. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como o teu corpo físico responde à energia produzida pelo alimento que nele entrou, quem se alimenta de mim, a vida que está em mim, entra no seu espírito e se torna a energia que coloca ele de pé. Os nutrientes deste pão entrarão em mim, mas este pão se torna para mim nesta hora um memorial de uma aliança com o Deus Todo-Poderoso que se tornou homem e se proclamou o pão vivo que desceu do céu. Eu como em memória de Jesus. Fisicamente eu estou comendo pão, espiritualmente eu estou me alimentando do corpo de Cristo. Fisicamente, os nutrientes deste pão entrarão na minha corrente sanguínea e se transformarão em energia para o meu corpo físico. Espiritualmente falando, os nutrientes do pão vivo, que é Jesus Cristo, entrará, eu vou colocar entre aspas, na minha corrente sanguínea espiritual e se tornará energia espiritual que me colocará de pé. A vida que eu viverei na carne é nada mais do que a manifestação da energia que está neste alimento. A vida que eu viverei espiritualmente nada mais é do que a manifestação da energia que emana de Jesus Cristo, que é o meu alimento espiritual. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós não vivemos dizendo, tu és o que tu comes? O discurso da alimentação natural, sem agrotóxico, é o quê? Você é o que você come. A saúde que você vai manifestar depende do alimento que você tem. A imunidade do teu corpo depende do alimento que você come. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu me alimento de Cristo. Assim como eu me alimento deste pão, Cristo entra em mim. A vida, a energia entra no meu espírito. Se eu fosse dissolver a minha vida física, ela seria frango, feijão, arroz. Sim, a minha vida, a minha energia, tira toda a minha energia do meu corpo e devolve ela para as origens. Onde é que elas estão? Está no frango que eu como, está no feijão que eu como, está no arroz que eu como, está na farinha que eu como, está no pão que eu como. E eu sou o quê? Eu sou o tabernáculo que abriga todas estas energias provindas destes alimentos e que se manifestam na vida que eu levo. As doenças que eu vou ter, a força que eu vou ter, tudo vai depender do tipo de alimento que eu vou ter. É isso que Jesus está dizendo. Você se alimenta de mim como você se alimenta de comida? Você viverá por mim. Se eu diluir meu espírito e for devolver para a origem, a energia que está no meu espírito, de onde ela vem? Que vida há no meu espírito? Quando você encontra uma pessoa bem gorda, né, você diz assim, tá gorda, isso é muita feijoada, isso aqui é muito churrasco, né? Pois bem.
Você vai bater no teu espírito e vai dizer, isso aqui é muito pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é muito Jesus, isso aqui é muito a carne dele e o sangue dele que me deixa forte desse jeito. Cheio de esperança, cheio de vida, cheio de alegria. Mas também tem gente que está em estado de inanição. Tem gente que se alimenta de tudo quando é porcaria que aparece por aí e depois está aí o corpo sofrendo as consequências. Espiritualmente também. Tem gente que se alimenta de toda porcaria que existe no mercado em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome de vida cristã e está manifestando na sua vida com Deus, na sua alma, no seu espírito, o resultado daquilo que ele está se alimentando. O que é que está comendo? O que é que você está colocando para dentro de você? Vai se manifestar no tipo de vida que você vai levar. Jesus nos desafia neste dia a nos alimentarmos dele. Ele diz, eu e o Pai somos um. Como é que pode eu e o Pai somos um? Pensa na comida. Eu e o meu almoço nos tornamos um. Eu e o meu almoço nos tornamos um. Você e o que você comeu hoje se tornaram um. Não tem como separar. Pois bem, quando você se alimenta de Cristo, você e Cristo se tornam um. Como é que está sendo sua dieta espiritual? Que tipo de alimento tem alimentado o teu espírito? O que é que você tem mandado para dentro do teu espírito? O que é que você tem trazido para a sua alma? Teu banquete espiritual tem sido o quê? Maná? Que apodrece? Que mata? O Senhor nos chama hoje a comer dele. Eu sou o teu alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É como se ele dissesse, olha a mim como um pão, um pedaço de pão. Os nutrientes, a energia que estão neste pão entrarão dentro de ti. E este pão, que aos olhos humanos deixa de existir ao ser ingerido, na prática, não, está cumprindo a sua função. Onde estará este pão daqui a pouco? Desapareceu para você, que dele não comeu. Mas para mim, ele estará mais real e mais vivo do que nunca. Por quê? Porque ele estará dentro de mim, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função. Produzir vida, energia, força, vigor. Ele estará aqui dentro de mim, se movimentando na minha corrente sanguínea, cheia de, trazendo proteínas, trazendo tudo que ele traz. Jesus disse, olha-me como um pão, coma-me como um pão, e eu entrarei dentro de você. E assim como este pão e você se tornarão um daqui a pouco, eu e você nos tornaremos um. E você passará a manifestar o resultado da minha vida dentro de você. Assim como você manifesta o resultado da energia dos alimentos que você come, eu sou o teu alimento espiritual. Você passará a manifestar o resultado deste banquete que sou eu. Eu sou o teu banquete. Eu sou o teu pão. Eu sou tua bebida. Eu sou tua comida. Uau! Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos. Tome o pão. Tome o pão. Você aí junto com a sua família. Você que nasceu de novo. Você que foi batizado em nome do Senhor Jesus. Está em comunhão com a igreja de Cristo. Tome o pão.
símbolo do corpo, memorial do corpo de Cristo. Ele tomou o pão nas suas mãos e, havendo dado graças, o partiu. Parta o pão. E deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Distribua entre as pessoas aí da sua casa. Cada um tome o pão, não coma ainda. Vamos orar. Vamos dar graças por este alimento. Pai, nós louvamos o teu santo e glorioso nome. Pai, nós bendizemos o teu santo e bendito nome, porque tu nos amastes de uma maneira tão grande, que nos destes de presente o teu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Tu o entregastes por nós para pagar uma dívida que era nossa, a morte, o salário do nosso pecado. Ele se tornou um de nós. Ele assumiu a nossa condição. Aquele que não conheceu o pecado, tu fizestes pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito tua justiça. Somos justificados. E hoje nós tomamos o pão da aliança. Nós partimos este pão, assim como Jesus foi partido na cruz do Calvário, no nosso lugar. Nós partimos este pão, erguemos ao céu em memória de Jesus Cristo e dizemos: louvor, honra, glória, poder e adoração sejam dadas a ti. Somente a ti. Glorioso Senhor, bendito Senhor, nós te exaltamos, olhamos para a cruz do Calvário e reconhecemos que ali naquela cruz era o meu pecado, era a minha condenação, era a minha culpa, era a minha morte que estava sobre ele. E ele assumiu como se fora dele, morreu no meu lugar. Pai, que amor tão grande, que amor bendito, que amor profundo, que graça, que vida, que poder. Não há palavras que descrevam a nossa gratidão. Apresentamos este pão a ti, a partir de cada casa, a partir de cada lar, a partir de cada família. Nós levantamos este pão em cada casa, declarando: em memória de Jesus Cristo, em memória do seu sacrifício na cruz do Calvário, em memória da sua morte vicária, em memória da sua entrega absoluta e total na cruz do Calvário. Nós tomamos o pão da aliança e dizemos: obrigado, Pai, e consagramos a ti. Eis o memorial da aliança, eis o memorial do pacto estabelecido. E em memória de Jesus Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, comamos o pão da aliança. Oh, rabababashekiri andarabalarababas. Oh, riandarialarabashekiri andarialarahaya soyendereres. Oh, pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que o rio de cura que emana da cruz do Calvário comece a fluir em cada casa, em cada lar. Oh Senhor, a tua cura brote apressadamente. Oh Senhor, a tua provisão brote apressadamente. Venha fartura, venha abundância, venha cura, venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora comece a desaparecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor cesse. Em nome de Jesus. 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 Venha a cura. Em nome de Jesus, venha a fartura. Em nome de Jesus, venha mudanças de história. Tudo aquilo que está retido seja liberado. Em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. Cadê o pão? Sumiu? O pão está dentro de mim agora. O pão está aqui dentro de mim. Posso sentir sua força.
Cadê Jesus? Sumiu? Pedro e João dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Eu tenho. Cadê ele? Tá aqui. Cadê ele? Tá aqui. Tá aqui. É vida. É energia. É vigor. Levante o cálice da aliança ao céu. Aí na sua casa, você que está reunido com a sua família, escolha alguém para orar agora. Agradecer ao Senhor pelo cálice. Graças te damos, Senhor, pelo sangue da nova aliança. Graças te damos, Senhor, porque este sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, porque o sangue é a base da vitória da igreja, a base da derrota de Satanás. Graças te damos, Senhor, porque a terra abriu a boca para beber o sangue de Jesus Cristo. E este sangue, este sangue nos purifica, este sangue nos redime, este sangue nos transforma, este sangue que é vida. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo veio para nos lavar. Obrigado, Jesus, porque tu derramastes o teu sangue por nós. E o teu sangue é verdadeira bebida. Graças te damos. Graças te damos. E em memória de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, bebamos o cálice da aliança. Em memória de Jesus e do seu sangue. Oh, Rakashiki andarás. Oh, Robokoroseki andarialarabababasheia. Em nome de Jesus, nós oramos pela Marilene nesta hora e pelo poder do sangue de Jesus nós ministramos cura sobre ela. Nós declaramos sobre a Marilene, vem agora o poder de cura. Toda enfermidade solte agora esta vida em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, nós entramos em cada casa nesta hora e declaramos o poder do sangue sendo colocado sobre os umbrais da nossa casa, sobre os umbrais da nossa vida, sobre os umbrais da nossa história. O poder do sangue de Jesus trazendo vida. O poder do sangue de Jesus quebrando todo o grilhão. O poder do sangue de Jesus destruindo toda maldição. O poder do sangue de Jesus desfazendo toda obra de feitiçaria, toda obra das trevas, tudo aquilo que foi produzido no reino das trevas, seja agora destruído pelo poder do sangue de Jesus. Assim como o sangue foi colocado nos umbrais das portas do povo hebreu no Egito, e o anjo da morte ali não podia penetrar, que este sangue, que agora entra dentro de nós, se torne um selo de proteção contra toda arma do inferno, todo projeto de Satanás, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a proteção do sangue, a vida do sangue, em cada lar, em cada casa. Nós abençoamos cada casa, nós abençoamos cada família nesta hora no poder do sangue de Jesus. E dizemos agora que tudo aquilo que foi construído no reino das trevas contra cada família, seja agora destruído pelo poder do sangue de Jesus. Sangue é vida. Que a vida que emana do Calvário flua como um rio caudaloso em cada casa, em cada lar, em cada família. E tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é condenação, tudo aquilo que é prisão, tudo aquilo que é cadeia, seja agora destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória. Glória, glória, glória. Glória. Oh, nós tomamos posse da vida que emana de Jesus, nós tomamos posse do seu sacrifício, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Calvário significa para nós, nós tomamos posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda cura, toda libertação, toda provisão, toda prosperidade, todo perdão, toda vitória sobre as trevas, o mundo, o pecado, o diabo, nós tomamos posse nesta hora, em nome de Jesus, e declaramos, pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, pelo seu sangue nós vencemos a Satanás, nós somos mais do que vencedores, por causa do sangue de Jesus. Ele é a base da nossa vitória, da vitória da nossa casa, da vitória da nossa família. Aleluia, aleluia, amém.
Amém. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Evangelho é um presente de Deus, é uma entrega de Deus para nos dar vida, vida em abundância. Saiba, você que está aliançado com o Senhor, tudo que você tem, foi Ele que te deu. Glorifique a Deus, honre a Deus, com o reconhecimento de que absolutamente nada que você tem é simplesmente resultado de um esforço humano, mas é resultado da graça bendita de Deus na sua vida. E é nessa consciência que eu quero te convidar a trazer ao Senhor hoje os seus dízimos e as suas ofertas alçadas. Por quê? Por que eu devo trazer a minha oferta? Por que eu devo trazer o meu dízimo? Porque eu reconheço que absolutamente tudo que eu tenho veio das mãos do Senhor. E ao trazer o meu dízimo, ao trazer a minha oferta, eu estou santificando ao Senhor as minhas finanças. Eu estou dizendo a Deus que se as primícias são santas, todo o mais o é. Eu estou dizendo no mundo espiritual, Deus é o meu jirê, Deus é o meu provedor. Senhor, eu reconheço que o que há na minha mesa, eu reconheço, Senhor, que o que há na minha vida, financeiramente falando, materialmente falando, é a manifestação da Tua bondade, da Tua provisão para comigo. Por isso, Senhor, eu trago a Ti a expressão física, material, daquilo que espiritualmente falando, eu reconheço sobre mim. Tu és o meu provedor, Tu és o Deus que provê sobre a minha vida. Tu és o Deus que provê para cada uma das minhas necessidades uma resposta. Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas. Nós santificamos a Ti cada oferta. Nós santificamos a Ti cada dízimo que é trazido na Tua casa nesta hora. Nós abençoamos, Senhor. E nós declaramos que haja multiplicação na mesa do Teu povo, que haja fartura, que haja prosperidade, que haja abundância na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos que todo desemprego, toda falta, toda miséria, toda pobreza seja agora destruída em nome do Senhor. E que o Deus de toda provisão se manifeste na vida e na casa de cada um dos meus irmãos, na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus e para a sua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis a Ti, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aí está os dados da conta da igreja, onde você pode trazer os seus dízimos, trazer a sua oferta, onde você pode semear nesta obra, para que o Evangelho continue sendo pregado, para que outras vidas sejam alcançadas, mas acima de tudo, como um reconhecimento, em gratidão, de que tudo aquilo que você tem, nada mais é do que a graça manifesta de Deus na sua vida, na sua história. Amém? Amém? Deus te abençoou hoje? Deus falou com você hoje? Você aprendeu algo hoje? Oh, glória! Levante as suas mãos para o céu. Você que está aí junto com a sua família, segure nas mãos das pessoas que estão aí na sua casa. Juntem-se como família nesta hora. Oh, glória! Eu queria que você orasse agora. Você está junto com seus filhos, com a sua esposa, você que é marido, ou você que a esposa, o sacerdote, alguém aí na casa. Eu queria que você fizesse uma oração nesta hora, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Pai, nós nos levantamos em cada casa, em cada família, abençoamos, ó Deus, declaramos a Tua bênção, as bênçãos do Calvário sobre a minha casa. Comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua família. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a Tua proteção, nós declaramos a Tua provisão, nós declaramos, ó Deus, a Tua vida manifesta, nós declaramos, ó Deus, os benefícios do Calvário.
tudo aquilo que esta ceia, tudo aquilo que, ó Deus, espiritualmente foi gerado nesta mesa de aliança, seja manifesto na minha casa, seja manifesto na minha família, seja manifesto, Senhor, na vida da minha família. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo cada membro da minha família, Senhor, com saúde, com prosperidade, com salvação, com alegria, com proteção. Que, ó Deus, sobre a minha casa venha sempre a proteção do céu. Eu abençoo a minha família, Pai. Eu abençoo a minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém. Receba meu abraço bem apertado. Tenha uma semana abençoada. Não esqueça que amanhã nós estamos de volta, 4 horas da tarde, a partir de Soufflé-Nancy. Pastor Luiz, pastora Jacira estarão ministrando. Às 5h30 eu entro, a partir de Bristol, mesmo estando em Londres, a partir de Bristol, ministrando a palavra do Senhor, né? Estamos estudando o livro de Apocalipse. Amanhã estudaremos mais um capítulo do livro de Apocalipse. Não perca. Então, às 4 horas da tarde, nós já começamos, né? 4 horas da tarde, 1 hora no Brasil. Não perca, não falte. Tem sido assim tremendo. Você que não se expôs ao nosso discipulado de ontem, foi espetacular. Falamos sobre devocional. Você precisa ver aquele vídeo. Tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tenha uma noite tranquila e restauradora. Nos encontraremos amanhã, se o Senhor assim permitir. Saudade de todos. Saudade, 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 saudade de cada um. Um beijo bem grande, um abraço bem grande. Oh Deus, glória a Deus. Palavra poderosa amanhã, pastor Luiz já está avisando. Não percam, vai ser tremendo, né? E louvado seja Deus. Feliz cada carinha, Dani, Vera, pastor Luiz, Juliana. Oh, maravilha, só gente abençoada. Josi, tem gente de tudo quanto é lugar. Goiânia, Rio de Janeiro, tem de tudo. País de Gales, Daiane, minha querida. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Antes de você, shalom, shalom. A Julie já mandou um shalom, shalom. Deus abençoe. Claudinho, Deus te abençoe. Saudades, querido. Um abraço aí no Rio de Janeiro. Pastora Rose, pastor Henrique. See you tomorrow, Léo. Oh, se prepare. Oh, glória. O cara tá jogando a expectativa. Pastor Ivo, Rui Jesus. É tanta gente. Ju, saudade de tu, coisa mais linda. Dani, Tânia, Canterbury. Oh, maravilha. Obrigado por sua vida, pastor. Obrigado. Obrigado, Nesca. Abraços, pastor. Deus abençoe. Um beijo, senão eu vou ficar aqui só lendo as mensagens de vocês. Shalom, pastor Luiz. Glória a Deus. Se cuide, menino. Senão você apanha. Pastora Jacira. Goiânia está aí presente. Oh, Flavinha. Eita, glória. Shalom, Flavinha. Eita, só tem gente boa, só a nata. Shalom, Ângela, Dalva. Oh, maravilha. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.